A trilha sonora é um dos elementos mais importantes que compõem o filme. Muitas vezes, somente ela pode nos contar muito sobre a história. E um artista responsável por compor a trilha sonora de um filme, ele precisa ter um senso, uma percepção muito apurada para fazer com que a gente que está assistindo o filme mergulhe de cabeça na trama. E um dos melhores artistas nesse sentido é o Hans Zimmer. Responsável por criar trilhas sonoras que já entraram para a história do cinema, é exatamente sobre ele que eu irei comentar aqui nesse vídeo, onde eu vou contar a sua história e falar um pouco sobre a sua carreira até se tornar esse gênio que é hoje em dia. Então, já aqui no começo, se vocês gostam do Hans Zimmer, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele é muito importante e bora lá começar esse vídeo. Bom, nascido em 1957 na cidade de Frankfurt, na Alemanha, desde pequeno ele já teve seus primeiros contatos com o mundo da música, principalmente influenciado por seu pai, que colocou ele para ter aulas de piano com apenas 3 anos de idade. E desde pequeno, o Hans Zimmer ele também sempre gostou muito de assistir filmes. E quando ele chega na sua adolescência, ele sai da cidade, ele sai da Alemanha e vai para o Reino Unido. Chegando lá no Reino Unido, ele decide que quer estudar música e seguir essa carreira pelo resto da sua vida. Só que o Hans Zimmer, tanto quando ele era criança como adolescente, ele sempre foi uma criança muito imperativa. Ele nunca gostou muito dos métodos tradicionais de ensino e ele nunca parava em escola. E só um detalhe que o Hans Zimmer ele sempre estudou em escolas boas. E das poucas vezes que ele chegou a estudar de uma forma formal música, foi numa escola no Reino Unido chamada Hurtwood House, que eu tenho certeza que eu pronunciei errado, mas é uma escola particular que existe até hoje lá no Reino Unido. Inclusive ela é uma escola que tem um método de ensino bem diferenciado, é uma mansão praticamente, lembra bastante o Instituto Xavier dos filmes do X-Men. E só para você terem uma ideia, o ator Jack Hustle, que protagonizou o filme Ben-Hur de 2016, e a atriz Emily Blunt também estudaram lá. E lá ele aprendeu a tocar diversos instrumentos diferentes e quando ele se formou nos anos 70, ele já entrou aí no mundo da música. E nessa época que ele estava aprendendo ali a tocar alguns instrumentos, aonde ele mais se destacou e ficou mais conhecido foi por tocar o instrumento musical piano com o sintetizador. E no caso, muito do que ele aprendeu, na verdade ele aprendeu sozinho, pelas suas próprias pesquisas e curiosidades, pois ele nunca chegou a estudar realmente numa faculdade, por exemplo, música. Então, muito conhecido aí por ser um mestre dos pianos, ele começou a ter os seus primeiros trabalhos no mundo da música, criando jingles para campanhas publicitárias. Logo depois disso, ele foi chamado para fazer parte de algumas bandas que estavam fazendo muito sucesso ali no final dos anos 70. Bandas como, por exemplo, Christmas e a banda onde ele ficou mais conhecido, que foi a banda The Beatles, que no caso era uma banda que ele ficou um bom tempo, ele participou de alguns clipes dessa banda, só que ele acabou saindo dela por conta de alguns desentendimentos criativos. Logo depois, quando ele saiu dessa banda ali no começo dos anos 70, ele conheceu um grande compositor da época que foi o Stanley Myers, que no caso esse cara ele já tinha trabalhado em alguns filmes de Hollywood, como por exemplo ele compôs a trilha sonora do filme O Franco Atirador, que foi um filme protagonizado pelo Robert De Niro e a Meryl Streep. Então esse Stanley ele foi um grande professor pro Hans Zimmer, deu muitas dicas de como ele conseguia entrar ali na indústria cinematográfica e ele também deu muitas oportunidades para o Hans Zimmer que ele não desperdiçou. Então juntos eles compuseram ali a trilha sonora de alguns filmes como por exemplo O Sucesso é a Melhor Vingança, de 1984, e a trilha sonora do filme Minha Adorável Lavanderia, filme de 1985. O Hans Zimmer depois ele também começou a compor as suas próprias trilhas sonoras sozinhos, e de todas as trilhas sonoras que ele estava compondo era sempre para filmes de pequeno orçamento, todos produzidos lá no Reino Unido. E de todas as trilhas sonoras que ele estava fazendo, uma que se destacou bastante foi a do filme Um Mundo à Parte, filme lançado em 1988. E esse filme, assim como a trilha sonora do Hans Zimmer, estava sendo elogiada em praticamente todos os festivais que o filme era exibido. O filme, inclusive, ele foi indicado aí a muitas premiações importantes relacionadas ao cinema. Então o Hans Zimmer ele começou a despertar a atenção de muitas pessoas que trabalhavam em Hollywood. Ele chamou a atenção, por exemplo, do diretor Barry Levinson, que no caso convocou ali o Hans Zimmer para fazer a trilha sonora do seu próximo filme.
Então o Hans Zimmer aceitou, ele foi para os Estados Unidos e lá ele compôs a trilha sonora do filme Rain Man, filme lançado em 1989. Esse filme, ele fez um grande sucesso, ele foi indicado a muitas premiações importantes, inclusive esse filme ele ganhou o Oscar de melhor filme, o diretor Barry Levinson ele ganhou o Oscar de melhor diretor, e foi por esse filme, Rain Man, que o Hans Zimmer ele teve a sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor trilha sonora original. Ele acabou não vencendo, mas a partir daí ele começou a ganhar o respeito e a admiração de muitas pessoas que trabalhavam na indústria cinematográfica lá em Hollywood, que é o grande polo do cinema mundial. Então ele começou agora a receber convite não só para fazer a trilha sonora de filmes de pequenos orçamentos, como ele também começou a receber ali alguns convites para fazer trilhas sonoras de grandes produções. E uma trilha sonora que ele fez que seria um outro grande divisor de água para ele foi a trilha sonora do filme O Rei Leão. A Disney chamou ele para fazer essa trilha sonora porque sabia que ele conseguiria entregar tanto as músicas mais animadas das clássicas animações da Disney, como ele também conseguiria entregar algumas músicas mais melancólicas para enfatizar ali o sentimento que o protagonista está sentindo, ao mesmo tempo que ele conseguiria fazer com que tanto os adultos como as crianças conseguiriam se sentir imerso no ambiente onde se passa toda a trama. É claro que a trilha sonora do Rei Leão ela é tão marcante, tão impactante, que se eu ficasse falando aqui sobre ela, daria um vídeo inteiro. Então, para não me estender muito, eu vou colocar aqui para vocês no izinho um vídeo onde eu comento sobre as melhores trilhas sonoras da história do cinema, e lá eu falo um pouquinho mais sobre a trilha sonora do Rei Leão, para depois vocês darem uma assistida. E então, a trilha sonora do filme Rei Leão, ela foi tão marcante também por Hans Zimmer, que rendeu a ele a sua primeira estatueta do Oscar na categoria de melhor trilha sonora original. Essa trilha sonora ela também levou o Hans Zimmer a levar outros prêmios fora ali do circuito da premiação de cinema, como por exemplo ele ganhou alguns Grammys por conta da trilha sonora do Rei Leão. Então ali nos anos 90 o Hans Zimmer ele praticamente já se estabeleceu como um dos melhores compositores da sua época. E nos anos 90 você vê que ele já faz a trilha sonora de uma outra animação, que foi a animação O Príncipe do Egito, que foi lançado em 1998. E essa animação ela dá início a uma grande parceria entre o Hans Zimmer e a DreamWorks, que tá uma parceria que rola até os dias de hoje. Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parceria daqui a pouco. E é legal que você percebe que foi nos anos 80 que a gente começa a notar que o Hans Zimmer ele é um compositor muito versátil, diferente de muitos compositores que existem até hoje. Como por exemplo, o Hans Zimmer ele já comentou em diversas entrevistas dele que ele busca variar bastante os trabalhos que ele faz. Então se ele faz um filme com a trilha sonora de um filme de ação, o próximo filme dele ele busca fazer uma trilha sonora de um filme de drama. Se ele faz um grande blockbuster, ele depois quer fazer um filme independente. Se ele faz um filme de comédia, ele quer fazer depois a trilha sonora de um filme de terror. E você vê essa versatilidade dele, principalmente nos anos 2000. Principalmente ali mais específico no ano 2000, quando ele compõe a trilha sonora do filme O Gladiador, que é uma trilha sonora bem erudita, digamos assim, onde você percebe que tem muita ópera e tem algumas características de música mais clássicas. Inclusive foi pelo filme O Gladiador que ele ganhou a sua segunda estatueta no Oscar na categoria de melhor trilha sonora original. E diga-se de passagem que a trilha sonora de O Gladiador é incrível. E você vê que nesse mesmo ano ele também fez a trilha sonora da animação O Caminho para Eldorado, que no caso é uma animação bem infantil, então você vê que ele sai de uma coisa muito mais erudita para uma coisa muito mais infantil. Só que ali nos anos 2000 ele também marca uma outra trilha sonora que também traria para a cultura pop, que no caso foi a trilha sonora do filme Piratas do Caribe, filme lançado em 2003. E essa trilha sonora até hoje ela é muito marcante, ela é amada por todos os fãs da franquia. Só que um fato curioso que quando o filme do Piratas do Caribe foi lançado e depois chegou a temporada de premiação do cinema, a trilha sonora ela não teve grande expressão. E é engraçado porque a trilha sonora de Piratas do Caribe é sensacional, principalmente dando um destaque aí para
música tema do Capitão Jack Sparrow e a música tema do vilão Davy Jones. Eu só não vou conseguir colocar, né, obviamente, todas essas trilhas sonoras que eu tô comentando aqui pra vocês no vídeo, porque senão o YouTube ele vai acabar derrubando o meu vídeo. Mas dá uma procurada aí, porque a trilha sonora de Piratas do Caribe realmente é sensacional. O Hans Zimmer ele foi responsável por fazer a trilha sonora dos 4 primeiros filmes da franquia. E quando o primeiro filme da franquia foi lançado, como eu disse, ele não teve ali grandes expressões nas grandes premiações, e eu até entendo, porque no caso, o ano que, por exemplo, a trilha sonora de Piratas do Caribe poderia concorrer ao Oscar, foi um ano onde a trilha sonora do filme do Senhor dos Anéis, o terceiro filme, ganhou ali o Oscar na categoria de melhor trilha sonora. Mas Piratas do Caribe nem sequer ter recebido ali uma indicação, eu acho um absurdo, porque você vai ver ali os outros indicados, trilha sonora de filmes que eu nem sabia que existia. E você percebe ali que nos anos 2000, todas as trilhas sonoras que o Hans Zimmer faz, as que mais se destacam são as trilhas sonoras das grandes produções. A gente pode utilizar como, por exemplo, a trilha sonora que ele compôs para a trilogia do Batman dirigida pelo Christopher Nolan. Dando destaque aí principalmente para a trilha sonora do segundo filme, que eu acho genial. E aí você percebe também que se inicia uma outra grande parceria do Hans Zimmer, que é com o diretor Christopher Nolan, pois posteriormente ele faria outras trilhas sonoras para esse diretor, que também ficariam muito marcantes para a história do cinema. Trilhas sonoras como, por exemplo, as dos filmes A Origem, Interestelar e Dunkirk. Todas essas trilhas sonoras, elas foram indicadas ali ao Oscar e ao Globo de Ouro, porém nenhuma delas acabou ganhando nada, o que eu acho um absurdo, porque a trilha sonora de Interestelar é incrível. Eu acho que ela combina perfeitamente ali com a estética e com o tema do filme. Eu acho uma trilha sonora sensacional, e o mais curioso disso tudo é que nesse meio tempo, desde a última vez que ele foi indicado ao Oscar lá pelo filme O Gladiador em 2001, o Oscar aconteceu em 2001, e até essa parceria com o Christopher Nolan, que acontece ali mais ou menos em 2010, nesse meio tempo, o Hans Zimmer ele não foi indicado mais nenhuma vez para essas grandes premiações, como por exemplo o Oscar, o que eu acho também algo bem esquisito, porque nesse meio tempo ele fez trilhas sonoras sensacionais, como por exemplo a trilha sonora da animação Kung Fu Panda, que é uma trilha sonora que traz alguns elementos orientais. Ele só voltaria a ser indicado novamente ao Oscar pelo filme Sherlock Holmes, que é um filme que foi estrelado ali pelo Robert Downey Jr., que é uma trilha sonora que na minha visão não tem nada demais. A trilha sonora do filme Kung Fu Panda eu acho muito melhor, ele poderia até ter sido indicado por essa trilha sonora. E você percebe que o Hans Zimmer, ele sempre faz um bom trabalho ali com a trilha sonora de diversas animações, e ele fez praticamente todas as trilhas sonoras de todos os filmes das animações da DreamWorks. Não é à toa que ele tem um contrato estabelecido com a DreamWorks, que ele é o responsável ali por supervisionar todas as trilhas sonoras das animações da DreamWorks, mesmo não sendo ele que faça diretamente as trilhas sonoras, mas ele tá ali sempre supervisionando tudo o que está acontecendo. E o Hans Zimmer, ele é um cara que se arrisca em outras mídias, como por exemplo, ele já fez a trilha sonora para algumas séries de televisão, ele já fez a trilha sonora para alguns jogos de videogame, jogos de computadores, que eu achei isso muito legal, e ele também fez a música de abertura das partidas dos jogos da Copa do Mundo lá em 2018, além de ele também ser um cara muito conhecido por ajudar outros compositores a crescerem na indústria cinematográfica, como por exemplo, ele ajudou o Mac Mancina, que foi o compositor da trilha sonora da animação Irmão Urso, ele ajudou o John Powell, que fez a trilha sonora da trilogia Como Treinar o Seu Dragão, e ele também ajudou o Harry Gregson Williams, que fez a trilha sonora do primeiro filme de Narnia, que eu acho a trilha sonora incrível, que eu também comento no vídeo onde eu falo sobre as melhores trilhas sonoras da história do cinema. E uma das coisas que o Hans Zimmer mais ensinou para essas pessoas foi de mesclar ali os instrumentos musicais com os sons criados apenas pelos computadores, que essa é outra das grandes características do Hans Zimmer, que ele sabe mesclar esses dois pontos melhor do que ninguém. Inclusive, ele foi responsável por criar uma grande tendência aí na indústria cinematográfica, que é aquele grande boom que a gente ouve em praticamente todos os filmes, principalmente nos trailers ali no começo dos anos
de 2010. E o melhor exemplo que a gente pode utilizar de uma trilha sonora que ele compôs mesclando ali sons de instrumentos musicais com sons criados apenas com o computador é o do filme Homem de Aço, que eu acho também incrível toda a grandeza que essa trilha sonora traz, todo o tom de épico e de grandioso, ao mesmo tempo que ela representa muito bem toda a esperança que o Superman representa na história do cinema e na história dos quadrinhos. Eu me arrepio toda vez quando eu escuto a trilha sonora de quando ele aprende a voar. Eu acho muito boa essa trilha sonora. E o seu último grande trabalho foi a trilha sonora do filme Duna, que foi lançado esse ano em 2021. E até como eu comento na crítica onde eu fiz sobre o filme Duna, que eu também vou deixar aqui no izinho pra vocês, isso se eu não esquecer, porque eu esqueço muito das coisas, mas a trilha sonora do filme eu achei incrível, foi uma das coisas que mais me fez ficar acordado no cinema, porque nesses últimos dias eu ando um pouco cansado. Quando eu assisti o filme do Duna eu tava um pouquinho cansado, e o filme ele é bem lento, e muitas vezes era a trilha sonora do Hans Zimmer grandiosa, que muitas vezes te pegava de surpresa, que te joga pra dentro da tela de novo. Inclusive tá chegando aí a temporada de premiação, eu tô torcendo muito para que essa trilha sonora participe das grandes premiações e ganhe, porque como eu até mesmo comento lá no vídeo, esse ano não teve outras trilhas sonoras tão boas que se destacaram tanto como a trilha sonora do filme Duna. E o Hans Zimmer, ao longo da sua carreira, ele já produziu mais de 150 trilhas sonoras, ele já foi indicado 14 vezes ao Globo de Ouro, vencendo 2 edições, ele foi indicado 11 vezes ao Oscar, também vencendo 2 edições, e ele ganhou 4 Grammys das 17 vezes que ele foi indicado. Então fala a verdade se um cara desse não merece aqui o seu like, a sua inscrição nesse canal e ativa a notificação para quando no caso eu, lançar os novos vídeos aqui pro Diário do Cinema. E só uma coisa que talvez vocês não tenham percebido, é que agora, ó, eu tô gravando sentado, vamos ver como que vai ser aí gravar sentado. É só uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, mas é isso, também não se esquece de colocar aí nos comentários qual é a sua trilha sonora preferida aí do Hans Zimmer, que eu vou adorar saber. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.